Inscrições fenícias encontradas em papiros, ostracos e pedras. Muitas das inscrições descobertas em Fenício, como também milhares de inscrições púnicas e neopúnicas, foram esculpidas ou cunhadas na pedra, enquanto uma pequena parte foi escrita com a utilização de tinta ou pintada em letras cursivas em um papiro ou ostraco. Inscrições utilizando letras fenícias cursivas são datadas por volta de 300 a.C. Para quem não sabe, papiro é um tipo de planta encontrada principalmente no continente africano, na região da África Central, com abundância principalmente nas regiões do Rio Nilo, no Egito. Os egípcios eles foram os pioneiros no processo de criação desses papiros e muitos deles com durabilidade bem interessante. Até hoje nós encontramos papiros com informações bem relevantes que nos ajudam principalmente a compreender a cultura egípcia principalmente. Já o ostraco são fragmentos de cerâmica nos quais as pessoas também colocavam suas inscrições do cotidiano. Há uma abundante quantidade de ostracos também. Moedas contendo escrita fenícia foram encontradas em diversos lugares. A escrita fenícia cursiva influenciou a polidez da escrita, e tal influência pode ser observada no espessamento e nos traços da escrita púnica, por exemplo. Inscrições fenícias têm sido encontradas em uma vasta área que se estende da Mesopotâmia até as regiões da França e Espanha, ao longo da costa mediterrânea de Israel, próximo a Eilat, como também no Egito. Aqui um link no qual você pode acompanhar o processo de fabricação dos papiros, processo milenar de fabricação dos papiros. Aí uma inscrição utilizando letras fenícias cursivas em um ostraco, ou seja, um fragmento de cerâmica. Os principais achados em escrita hebraica antiga. As tribos israelitas que habitaram o país foram influenciadas pela cultura cananita que prevaleceu na região da Síria e da terra de Israel. Tal influência pode ser observada por meio da adoção da escrita cananita por volta do século XII a.C. As inscrições mais antigas, com características que diferem da escrita fenícia e que são atestadas em hebraico, são datadas por volta do IX século a.C., sendo a mais famosa a estela do rei moabita Messa, ou Mesa, em português. Localizada atualmente no Museu do Louvre, em Paris, a estela do rei moabita Messa cita explicitamente o nome do rei israelita Omri, ou Omri. O fragmento de uma inscrição mencionando o nome do pai de Messa, Kemoshiat, rei de Moabe, também foi encontrada. Outro fragmento de uma inscrição utilizando antigas letras hebraicas do mesmo período também foi encontrado, contendo nenhuma inscrição hebraica que antecede este período. Reformulando, outro fragmento de uma inscrição utilizando antigas letras hebraicas do mesmo período também foi encontrado. Contudo, nenhuma inscrição hebraica que antecede este período foi descoberta. Em períodos mais antigos, a escrita hebraica se diferenciava da escrita fenícia, principalmente em uma certa tendência cursiva, refletida na forma das letras. Inscrições hebraicas datadas do final do IX século foram descobertas em Kuntelet Arrud, um sítio cultual próximo à fronteira do Sinai. Outras inscrições, aproximadamente do mesmo período, foram encontradas em Hazor e em Arad. Um ostraco hebraico contendo as 5 primeiras letras do alfabeto foi encontrado em Laquish e aparentemente pertence ao mesmo período. A antiga escrita hebraica não é ancestral da moderna escrita hebraica. A última é oriunda de outro ramo da escrita fenícia, a escrita aramaica. Apesar do fato de que tanto em hebraico quanto em aramaico o número de consoantes seja superior ao da língua fenícia. E aqui a gente tem a famosa estela moabita do rei Messa, datada do IX século a.C., que também é outro achado arqueológico que possui uma importância muito grande em relação à Bíblia hebraica. A gente observa aí a escrita utilizando